Meu nome é Laura. Tenho 41 anos. Sou primeiro-tenente do Exército Brasileiro e, nos últimos 3 meses, morei na casa do meu irmão mais novo, Vinícius. Digo isso como quem informa um dado técnico, como quem enumera em voz baixa a quantidade de munição antes de um deslocamento: 3 meses, 11 semanas e 4 dias. Esse foi o tempo entre o dia em que toquei a campainha da casa dele, com uma mochila de campanha nos ombros, um diagnóstico de fadiga pós-missão no bolso e a recomendação de afastamento temporário. E o dia em que percebi que alguma coisa dentro de mim estava se desfazendo, e não era só cansaço. Vinícius me recebeu com entusiasmo. "A casa é sua, Laurinha", ele disse, usando o apelido da infância que eu detestava, mas engoli. Ele morava sozinho desde que a noiva havia terminado tudo e saído às pressas, deixando apenas um vaso seco na varanda e uma pilha de correspondências com o nome dela na caixa do correio. Ele disse que minha presença ali traria vida de novo para o ambiente. E eu, exausta do silêncio da caserna médica, aceitei. A primeira semana foi tranquila. Café da manhã na mesa, almoço simples. E à noite, ele sempre fazia questão de preparar algo mais elaborado. Disse que cozinhar era uma forma de se reestruturar emocionalmente. Na época achei bonito. Na terceira noite, lembro de estar sentada à mesa com ele, olhando para um estrogonofe que tinha um cheiro adocicado demais. Vinícius falava sobre um projeto de consultoria em segurança cibernética, que ele estava tentando tocar por conta própria. Eu tentava acompanhar, mas minha cabeça latejava. Tontura, olhos pesados. Achei que fosse só o corpo cobrando os anos de privação de sono. Afinal, nas Forças Armadas, a gente aprende a normalizar o cansaço, a dormir em pé, a comer frio, a suportar. E foi isso que fiz. Suportei. Mas os sintomas voltavam toda noite, com uma regularidade metódica demais para ser coincidência. Não sentia nada durante o dia. Eu ia ao hospital da força. Fazia sessões com o psicólogo do batalhão. Cumpria as recomendações de repouso e meditação, e estava bem. Mas à noite, depois do jantar, era como se alguém desligasse as luzes dentro da minha cabeça. Começou com uma sensação de estar levemente dopada. Depois, lapsos de memória. Um dia dormi no sofá e acordei no chão da cozinha. Não me lembrava de ter levantado. Outra vez, o fogão estava aceso e eu jurei que não tinha mexido em nada. Vinícius dizia que eu estava estressada, que era normal esquecer as coisas. "Você passou por muita coisa, Laurinha. Deixa o corpo descansar." No início acreditei. Queria acreditar. Porque para mim, Vinícius sempre foi meu ponto de equilíbrio. Meu irmão mais novo, sim, mas também o primeiro a visitar quando eu voltava de uma missão. O primeiro a me ligar no Natal. O único que soube quando quase fui enterrada viva num deslizamento em missão humanitária no Haiti. Era ele quem me lembrava da existência da vida civil. Quando tudo ficava árido demais no quartel, era a risada dele que me puxava de volta. Então, quando ele sugeriu que eu ficasse lá por tempo indeterminado, até estar pronta para voltar à ativa, eu disse sim sem pensar 2 vezes. E isso talvez tenha sido meu erro. Na segunda semana, comecei a escrever tudo o que acontecia. Pequenos relatos. Horário das refeições, o que comi, como me senti depois. Um instinto de oficial que nunca me abandonou. Registrar para ter prova. Meu caderno de bolso, que antes ficava dentro da mochila tática, agora estava sob meu travesseiro. Ali, anotei tudo. Terça-feira, 21h15. Sopa com gosto de anis. Tontura 40 minutos depois. Acordei 3h50 no sofá. Não lembro como fui parar ali. Compartilhei algumas dessas anotações com o psicólogo da base. Ele disse que poderia ser reflexo de trauma, que eu talvez estivesse somatizando sensações e confundindo sonhos com realidade. E eu queria acreditar, porque a única outra hipótese era impensável, que alguém estivesse de forma consciente me fazendo perder o controle. E esse alguém seria meu irmão. Mas aí começaram os lapsos maiores. Uma noite, acordei com a janela da sala aberta e meu crachá militar em cima da pia, molhado. Eu não lembrava de ter pegado o crachá, muito menos de ter ido até a varanda. Outro dia, encontrei minha bolsa virada. Nada havia sumido, mas meus documentos estavam fora da ordem. Meu diário de anotações? Sumido por 3 dias. Depois, reapareceu dobrado dentro da gaveta de meias. Quando questionei Vinícius,
Ele disse que talvez eu tivesse feito isso dormindo. Você anda sonâmbula. Talvez nem perceba. Comecei a reparar nos detalhes. Ele parava de comer na metade do prato, dizendo que estava de dieta. Dizia que não se sentia bem à noite e que por isso preferia apenas preparar o jantar para mim. Mas havia algo no jeito como ele me observava com o garfo na mão, como quem assiste a um teste, como quem espera uma reação. E de fato, toda noite, logo depois da refeição, o mesmo enredo se repetia. Peso no corpo, pensamento lento, incapacidade de manter os olhos abertos. E sempre uma nova falha de memória no dia seguinte. Na terceira semana, tomei uma decisão silenciosa. Eu não comeria mais nada sem antes examinar. Comecei a fingir. Misturava a comida no prato, elogiava o tempero e depois dava um jeito de descartar parte. Vinícius não desconfiava. Ou talvez estivesse tão seguro do que estava fazendo que nem se importava. Guardei um pedaço de frango dentro de um saco plástico, lacrado. Levei escondido ao hospital militar, pedi exame toxicológico informal. Não podiam fazer sem ordem oficial. Mas uma enfermeira amiga me disse algo que não esqueci. Laura, esse cheiro, tem alguma coisa errada. Isso aqui tem traço de alguma substância sedativa. Não sei dizer qual, mas isso não é tempero comum. Voltei para casa com a mente girando. Naquela noite olhei para o prato como se fosse uma granada sem pino. Sentei com ele à mesa. Ele falou sobre os vizinhos, sobre um novo projeto que estava tentando, sobre um amigo em comum que perguntou por mim. E eu só mastigava o vazio, o prato cheio à minha frente, intocado. Quando ele virou as costas, joguei a comida no lixo, cuidadosamente, sem barulho. Fingi estar cansada. Fui para o sofá e me deitei. Fechei os olhos. Esperei. Vinícius achou que eu tinha desmaiado. Foi ali, naquele silêncio de meia-noite, que o inferno começou a se revelar. O que ele não sabia, ou talvez soubesse e subestimasse, é que uma mulher militar, mesmo afastada, nunca desativa completamente sua vigília. Nós dormimos de olhos entreabertos. Pensamos em mapas enquanto andamos pelo mercado. Contamos saídas de emergência até dentro do banheiro de um café. Então, quando me joguei no sofá naquela noite e deixei o corpo afrouxar num falso desmaio, minha mente estava mais alerta do que em qualquer patrulha da selva. Ouvi seus passos, lentos, medidos. Ele parou ao meu lado. Senti seu joelho encostar levemente na almofada perto da minha cabeça. Depois, o barulho de algo sendo colocado sobre a mesa, talvez o celular. Logo em seguida, o toque abafado da ligação sendo feita. Não consegui ouvir o nome na tela, mas o silêncio entre cada som dizia que era alguém conhecido. A voz dele, quando falou, saiu baixa, com aquela tonalidade pastosa que ele só usava quando estava encenando, ou enganando. Ela tá apagada, igual das outras vezes. Parei de respirar por um instante. Ele continuou. Não, ainda não consegui tudo, mas ela tá fragilizada. Fica confusa, fala sozinha. Hoje mesmo repetiu uma coisa sobre um acidente no Haiti. Tá revivendo missão, confundindo datas. Vai ser fácil apagar tudo. Mais uns dias e ela mesma não vai saber quem é. Meu coração batia tão alto que temi que ele pudesse ouvir. Mas mantive os olhos fechados, o corpo imóvel. Só minha mente se movia, como um animal encurralado buscando rota de fuga. Sim, ele repetiu. Ela ainda confia em mim. Claro que confia. Sempre confiou. A Laurinha ainda me vê como irmão, como se isso significasse alguma coisa. Uma pausa. Depois, algo que me gelou até os ossos. Só preciso daquele caderno dela. O que ela anda escondendo. Tá lá o que a gente precisa. Coordenadas, procedimentos, os códigos das caixas. Aquilo vale ouro. Meu caderno. O diário de bolso que ficava sob meu travesseiro, onde eu registrava tudo, inclusive os relatos sobre os sintomas estranhos, os lapsos, os horários, inclusive detalhes de operações antigas, porque minha mente precisava organizar os traumas em forma de missão. Como sempre fiz desde a academia militar. Como fazia mesmo quando enterrava amigos. Ele sabia. E estava tentando pegar. O som de passos se afastando pela casa foi o que me tirou do transe. Ouvi uma porta sendo aberta. A da minha antiga suíte de hóspedes, onde agora eu dormia. Então ele voltou. Desligou o telefone. Passou por mim. E subiu.
Demorei quase 10 minutos para me mexer. Cada músculo tremia. Sentei devagar, sem fazer barulho. Fui até a porta do meu quarto e entrei. Estava tudo revirado. O travesseiro fora de lugar, a colcha puxada, a gaveta de meias aberta. Meu caderno não estava onde eu tinha deixado, mas havia uma pista. No canto do quarto, perto da sapateira, uma caixa de ferramentas estava fora do lugar. Lembro que Vinícius sempre foi metódico com organização. Aquilo ali era uma falha, um erro. Me aproximei devagar, e foi quando vi, dentro da caixa, sob um falso fundo de madeira, estava meu caderno, dobrado, violado, com as páginas enrugadas como se alguém tivesse as folheado com dedos suados. Não foi isso, porém, o que me fez ajoelhar. Foi o que estava do lado. Um pendrive, preto, sem marca, preso por uma fita adesiva na tampa da caixa. Peguei, guardei no bolso do casaco sem pensar. Naquela madrugada não dormi. Passei cada segundo sentada no chão, encostada na porta do quarto, de canivete na mão, com os olhos fixos no vazio. Me senti em campo, de novo, não por escolha, mas porque meu instinto dizia que minha vida tinha virado uma missão sem nome, e que eu já estava no meio dela. Na manhã seguinte, fingi normalidade. Tomei o café que ele preparou. Sorrimos. Falei que ia à base resolver burocracias, que voltaria tarde. Ele apenas assentiu. Nada em sua expressão revelava que tinha mexido em minhas coisas, escutado minha respiração falsa no sofá, planejado apagar minha história como quem reseta um HD. Levei o pendrive até a casa de uma sargento reformada que era minha amiga de confiança. Carolina, técnica em computação forense, nunca me fez perguntas desnecessárias. Quando coloquei o pendrive sobre a mesa dela, ela só disse: "É sério?" E eu respondi: "Tão sério quanto fogo amigo." Ela abriu. Dentro havia pastas com nomes de operações, relatórios e trechos de áudio. Uma pasta específica chamada Doc Laurinha estava recheada de anotações escaneadas, meus próprios escritos, minhas palavras, meus registros pessoais. Tudo compilado em PDFs datados, como se alguém estivesse montando um perfil psicológico e operacional da minha vida militar. Um dossiê. "Isso aqui é espionagem", Carolina disse com a voz baixa. "Eu já sabia, só não sabia para quem." "Ele te drogava, Laura." Ela continuou. "Isso aqui são transcrições de coisas que você disse. Tem até coordenadas de depósitos e anotações suas de treinamentos internos." "E você acha que ele mandava isso para quem?" Perguntei. "Não sei, mas não era só curiosidade de irmão. Isso aqui tem mercado. Alguém ia pagar." Saí da casa dela com o estômago torcendo. Passei o resto do dia em um estacionamento deserto, dentro do meu carro, revendo mentalmente todas as conversas que tive com Vinícius nos últimos meses. Todas as vezes em que ele me fez lembrar de missões, de lugares, de pessoas. Ele dizia que sentia saudade das minhas histórias, que gostava de ouvir. E eu, carente de vínculo após o trauma da última missão, abria tudo. Eu queria sentir que alguém se importava. E ele usou isso. Aquilo não era só traição. Era uma guerra silenciosa dentro da própria casa. Naquela noite, quando voltei para o lar que já não me pertencia, algo havia mudado em mim. E em vez de medo, havia outra coisa agora. Algo mais frio, mais tático. Ele achava que eu era só uma sombra do que fui. Mas esqueceu de um detalhe essencial. Não existe ex-militar. Existe apenas quem ainda não foi testada no limite. E ele estava prestes a descobrir isso. O dia em que não comi foi o dia em que tudo começou a se quebrar. Mas não em mim, nele. Naquela manhã, levantei antes do nascer do sol. Me troquei como se fosse para uma marcha. Camiseta escura, calça de tecido leve, cabelo preso em um coque preciso. Lavei o rosto devagar, observando meu reflexo como quem estuda um alvo. A mulher que olhava de volta já não era a que desembarcou da base de Anápolis meses antes, emocionalmente mutilada por tudo que tinha presenciado. Também não era ainda a oficial que assina ordens com a mão firme. Era uma coisa no meio, algo em reconstrução. Antes que ele acordasse, saí para correr. Corri até minhas pernas doerem. Corri como se cada passo fosse um aviso para o meu corpo de que ele precisava lembrar quem era, de que estar viva não era suficiente. Era preciso estar desperta. Voltei suada, mas renovada. Vinícius já estava na cozinha fritando ovos.
Sorriu como sempre fazia, como se tudo estivesse normal. Bom dia, Laurinha. Hoje você acordou com o espírito da caserna mesmo, hein? Sorri de volta. Puxei a cadeira, me sentei à mesa e deixei que ele colocasse o prato na minha frente. Era sempre ele quem servia, e só agora eu enxergava como isso era simbólico. O controle dele não estava só nos ingredientes, mas no gesto. O prato vinha com autoridade, e eu comia com gratidão, mas não naquele dia. Enquanto ele falava, distraído, virei o rosto levemente e cuspi discretamente parte da comida num guardanapo, dobrando-o e guardando no bolso do moletom. O resto eu apenas remexi no prato, fingindo estar distraída com o celular. Ele parecia confiante, cego. Acreditava que o ritual estava funcionando. Vai sair hoje? Ele perguntou casual. Acho que sim. Preciso ir na base assinar um papel. Coisa rápida. E volta para jantar? Claro. Hoje você disse que ia fazer lasanha, né? Ele sorriu, satisfeito. E ali eu soube. Ele não fazia ideia de que a guerra já tinha virado. Fui direto para a casa da Carolina, de novo. A enfermeira que havia me ajudado com o primeiro pedaço de frango. Agora, com acesso a um laboratório privado, ela topou analisar amostras de tudo que eu tinha guardado nos últimos dias. Arroz, carne, molho e agora o ovo e o guardanapo que eu levei. No início da tarde, ela me ligou com a voz diferente. Laura, você tem certeza de que quer saber o que tinha nisso? Tenho. Clonazepam. Em baixa dosagem, mas cumulativa. E indícios de triazolam. Isso aqui não é tempero. É controle. O tipo de coisa que, em doses contínuas, pode induzir perda de memória de longo prazo, confusão, até alucinação leve. Meu estômago virou. Eu não estava louca, nem traumatizada, nem frágil. Eu estava sendo silenciada, dose por dose, garfada por garfada. Era hora de virar a mesa. Naquela noite, eu não comi, mas preparei o terreno para que ele acreditasse que sim. A mesa posta, a conversa usual. Falei de forma superficial, mantendo o tom calmo. Contei que talvez pedissem meu retorno à ativa em breve. Ele congelou por um segundo, depois disfarçou. Nossa, tão cedo? O exército precisa de gente com experiência, né? Respondi. E parece que estão desconfiando de um vazamento interno. Eu disse isso como quem joga uma bomba no centro da sala e observa. Ele não respondeu. Apenas enfiou o garfo na comida. Mas a mão dele tremia. Era a primeira rachadura. Fingi comer, fiz barulho com os talheres e depois fingi sono. Não fui até o sofá dessa vez. Fiquei sentada na varanda, no escuro. Fingi cochilar na poltrona. Ele achou que eu tinha dormido. Levantei apenas o suficiente para ouvir seus passos novamente. E a voz. O mesmo padrão. A mesma calma. Dessa vez, no entanto, algo mudou. Ele ligou para alguém e disse: a situação mudou. Ela tá mais alerta. Disse que vão investigar. Pode ser que descubram. Mas eu ainda tenho material. Posso entregar amanhã. Vai ser a última vez. Uma pausa. Sim, os códigos estão no caderno. Já digitalizei. Só preciso de mais uma dose. A de hoje não foi suficiente. Silêncio. Não, ela não desconfia. Só está mais cansada. Mais sensível. Talvez tenha sonhado. Ali eu soube que ele ainda se achava no controle. E que era essa a fraqueza dele. Voltei para dentro, pé ante pé, sem ruído. Dormi pouco, com a faca de camping sob o travesseiro e o celular gravando áudio a noite toda. Pela manhã, ele me serviu café como se fosse só mais uma terça-feira. Mas algo havia mudado. Não em mim, nele. Ele estava mais cauteloso, tenso. Eu via nos olhos. A próxima etapa era mais arriscada. Era a hora de virar o jogo com uma arma que ele não esperava. Confiança aparente. Disse que ia passar o dia em um retiro psicológico para militares afastados. Ele assentiu, surpreso. Disse que ia aproveitar e fazer umas limpezas em casa. Palavras soltas. Mas para mim, soaram como senha. Fui para a base. Entreguei o pendrive. Conversei com 2 superiores. Não havia investigação aberta ainda, mas com a gravação da Carolina e as substâncias detectadas, o alerta estava aceso. Deram 48 horas para que eu entregasse provas mais robustas. Voltei para casa naquela noite sem fazer barulho e encontrei a porta do meu quarto entreaberta, luzes apagadas. Mas o ar estava diferente. No chão havia vestígios de algo derramado e do lado da cama
Bem no tapete onde eu rezava em silêncio quando acordava com pesadelos, havia um pequeno frasco de vidro, vazio, sem rótulo, com a tampa torta, e o cheiro inconfundível de triazolão ainda impregnado no ar. Peguei o frasco, segurei com luvas, guardei em um saquinho e olhei para cima, para o teto do quarto. Era a casa onde cresci, mas naquele momento, tudo ali era um campo minado. A diferença é que agora eu estava pisando firme e ele estava prestes a escorregar no próprio plano. Eu já sabia que ele estava me envenenando. Já tinha o frasco vazio, o relatório da Carolina, o pendrive criptografado com áudios e transcrições das minhas próprias memórias arrancadas em doses. Já havia entregue parte disso à base, mas ainda faltava algo para transformar o que eu sabia em algo que ninguém pudesse mais ignorar. E em situações assim, aprendi a pensar como uma soldado em missão de reconhecimento. Silêncio absoluto, coleta de evidências, paciência letal. Não se vence um inimigo com força quando ele acredita ter a vantagem. Vence-se com a precisão de uma faca escondida na bainha, com um golpe que ele jamais vê chegando. E foi exatamente isso que decidi fazer. Eu faria ele falar, e gravaria cada palavra. No dia seguinte, acordei antes dele. Preparei o café. Fiz questão de inverter a lógica da casa. Servi sua caneca com açúcar, como ele gostava, e um pão com ovo que aprendi a fazer quando estava isolada com tropas no interior do Acre. Ele estranhou. Perguntou se eu estava bem. Respondi com a voz mansa de quem finalmente se rende à casa, de quem aceita o papel de hóspede indefesa. Disse que estava me sentindo melhor, que as sessões de acompanhamento psicológico estavam ajudando, que andava dormindo melhor. E menti com tanta naturalidade que cheguei a acreditar no meu próprio sorriso. Ele relaxou. E esse foi seu segundo erro. O primeiro foi achar que eu continuaria sendo a mulher dopada à sua mesa. Naquele mesmo dia, fui ao centro da cidade e comprei um gravador profissional, do tipo que simula um adaptador de tomada. Disfarçado, pequeno, com bateria de longa duração. Voltei para casa no fim da tarde, dizendo que tinha comprado um novo umidificador de ar. Ajuda no sono, comentei casualmente. Instalei o dispositivo na tomada da sala, bem ao lado do lugar onde ele fazia suas ligações noturnas. Aquele canto da casa, entre o sofá e a estante de livros, havia virado uma espécie de centro de comando para ele. Era ali que ele falava baixo, que usava termos técnicos, que repetia meu nome como se estivesse me narrando para alguém do outro lado da linha. Eu já havia escutado aquilo antes, quando fingi desmaiar, mas agora precisava de algo que fosse irrefutável. E tudo o que eu precisava era deixá-lo repetir o padrão. Ele sempre repetia. Naquela noite, jantamos juntos. Ele fez massa com molho branco. Eu fingi comer. Elogiei como nunca. Sorri mais do que devia. Tomei 2 taças de vinho, mas as deixei escorrer pela planta da varanda enquanto ele buscava a sobremesa. Quando disse que ia me deitar mais cedo, ele ficou feliz. Você está melhorando mesmo, Laurinha. Aquela frase, dita com uma falsa doçura, doeu mais do que qualquer ferimento que já tive em missão. Me tranquei no quarto, apaguei as luzes e esperei. A gravação foi iniciada às 22h04. Ele estava sozinho na sala. A voz saiu limpa, clara, familiar. Um tom que eu conhecia desde criança, mas que agora parecia pertencer a outro homem. Ela comeu tudo hoje, vai dormir pesado. Acho que amanhã consigo pegar o que falta. Silêncio. Depois, uma risada baixa. Sim, tá quase completo. Todas as coordenadas batem. O cara do norte já confirmou. Eles vão pagar pela ficha dela. Outra pausa. Ela ainda confia em mim. Essa é a parte mais fácil. É como dopar um animal de estimação. Ela olha nos meus olhos e sorri. Nem desconfia. E então veio a frase que selou tudo. Depois disso, desapareço. Deixo a casa e sumo. Ela que fique com o que sobrar. Nem vai lembrar de nada. Na manhã seguinte, copiei o áudio para 3 pendrives diferentes. Um deixei escondido dentro de um livro de capa dura da estante da sala. Outro entreguei a Carolina, com instruções específicas caso algo me acontecesse. E o terceiro, eu levei comigo para a base, onde entreguei nas mãos de um major de confiança. Alguém que tinha servido comigo no Vale do Javari e sabia o que significava o peso do silêncio. Ele ouviu o áudio em minha frente, sem interromper. Ao fim, não disse uma palavra. Apenas pegou um formulário,
Assinou com seu carimbo pessoal e disse: "Oficialmente, isso é uma investigação interna." Eu apenas assenti. Não havia glória nenhuma em estar certa. Aquilo era devastador. Voltei para casa e fingi que nada havia mudado. Continuei sorrindo, deixando que ele preparasse as refeições, derramando vinho nas plantas, guardando as amostras. Mas dentro de mim, algo já havia cruzado uma fronteira sem retorno. Eu não via mais Vinícius como meu irmão. Via como um agente, como um traidor, como alguém que, por dinheiro ou ideologia, decidiu me desmontar em pedaços e vender os fragmentos da minha memória como se fossem só arquivos. Não havia mais afeto, nem mesmo mágoa, só uma certeza amarga. Eu precisava terminar aquilo. Comecei a testar os limites dele. Certa noite, sentei ao lado dele no sofá e mencionei, como quem fala do tempo, que havia lembrado de uma coisa importante, um procedimento confidencial que envolvia armamento tático e posicionamento de tropas em área de fronteira. Inventei detalhes. Ele fingiu desinteresse, mas anotei o momento exato em que ele saiu para o banheiro e levou o celular consigo. Fui até o gravador no dia seguinte. Ele ligou para alguém às 22h47 e repetiu as informações falsas como se fossem verdadeiras. Era isso que ele fazia. Espremia o que podia de mim e ainda achava que estava um passo à frente. Mas agora era eu quem conduzia o tabuleiro. Na sexta-feira daquela mesma semana, recebi a confirmação. O áudio havia sido anexado a um dossiê interno e a conduta dele estava sendo avaliada pelo setor de inteligência. Eles me orientaram a continuar agindo com naturalidade. O cerco estava se fechando. E, ao mesmo tempo, ele parecia sentir que algo não estava como antes. Seus passos eram mais pesados, sua voz mais tensa. Uma noite, me perguntou diretamente: "Você tem sonhado muito, né, Laura?" Fingi surpresa. Disse que não lembrava de quase nada. Ele assentiu e então completou: "Às vezes o que a gente esquece é o que salva a gente." Essa frase ficou ecoando em mim por dias. No domingo, ele foi visitar um amigo e levou consigo um envelope branco. Eu aproveitei para revirar tudo. Encontrei o notebook dele embaixo da cama. E com minha formação de inteligência e treino digital, não foi difícil acessar os arquivos. E lá estavam os contratos, os nomes dos compradores, códigos ligados a grupos privados. Nada oficial, nada rastreável, mas suficiente para provar que a tentativa de tráfico de informações sigilosas partia de dentro da minha casa. O computador foi fotografado de todos os ângulos, as pastas copiadas, mas eu não levei nada. Eu queria que ele pensasse que ainda estava no controle. E, acima de tudo, eu queria que ele se entregasse com as próprias palavras. E ele entregaria. Porque alguém como ele não sabe parar enquanto se sente seguro. E eu estava prestes a tirar dele o último abrigo. A própria voz. Durante muito tempo eu me perguntei quem era o outro lado da linha. A voz que meu irmão tanto escutava com reverência. Com aquela mistura de temor e ambição disfarçada que a gente só vê nos olhos de quem se ajoelha por escolha. Eu me perguntava se era um chefe de milícia, um hacker internacional, um ex-militar corrompido ou algum executivo de segurança privada com sede por informações que não estavam nos jornais. Mas nada me preparou para descobrir que o nome por trás daquelas ligações era, na verdade, um eco do meu próprio passado. E que tudo aquilo, o vinho, os jantares, as conversas sorrateiras e os cochichos ao pé da noite, não eram apenas sobre mim. Eram sobre algo que eu havia testemunhado, sem perceber, anos antes. Foi na base de dados da Força que descobri. Um amigo de confiança, oficial de inteligência da Ativa, aceitou cruzar os registros das chamadas feitas por Vinícius, com números anteriormente investigados por agências federais. Não foi fácil. Nada do que ele fazia era direto. Ele usava celulares descartáveis, VPNs e até intermediários para enviar áudios em mensagens cifradas. Mas mesmo o melhor dos espiões amadores comete erros quando acredita que ninguém está olhando. E meu irmão se esqueceu de uma coisa. Eu fui treinada para olhar, observar sem parecer que vejo, escutar sem aparentar interesse, esperar em silêncio até que o alvo pense que está sozinho. Foi assim que localizamos o número. Ele estava registrado anos antes, em nome de um civil contratado para serviços logísticos durante uma operação conjunta, da qual participei no sertão nordestino. Um homem de aparência neutra, daqueles que passam por qualquer ambiente sem deixar marca. Na época, ninguém sabia muito sobre ele,
Só que era eficiente e discreto. Assinava com o nome de Guerra de Marques. Só depois do escândalo com o carregamento perdido, quando parte do armamento de apoio simplesmente desapareceu, é que sua ficha chamou atenção. Ele sumiu logo depois da operação. Nunca foi encontrado. Dados inconsistentes, CPF inválido, um histórico com pontas soltas. E agora ele estava de volta, falando com meu irmão. A ficha dele, impressa e com carimbo de não localizado, agora estava sobre minha mesa. A mesma mesa onde Vinícius tomava café todas as manhãs, falando sobre o tempo e seus projetos fictícios. O nome Marques agora era mais que um aviso. Era o elo e o motivo. Foi aí que tudo se encaixou, naquela missão no sertão que eu acreditava arquivada na minha mente como apenas mais uma operação frustrada. Algo maior havia acontecido. E eu, sem saber, havia anotado em meu caderno de patrulha alguns detalhes que não constavam nos relatórios oficiais. Sinais estranhos, rotas de desvio, uma conversa que ouvi entre dois civis sobre entregar tudo antes da chegada da major. Esses fragmentos, esquecidos nas entrelinhas do meu diário, agora se tornavam peças valiosas, porque eu não apenas presenciei o roubo. Eu fui a testemunha silenciosa que ninguém percebeu. E tudo o que Vinícius estava tentando extrair de mim, todos os trechos que ele digitalizou, os relatos noturnos que gravou enquanto eu estava dopada, tudo aquilo girava em torno daquela missão. Ele queria remontar o quebra-cabeça a partir de dentro, mas para isso precisava de mim confusa, vulnerável, manipulável. Naquela noite, depois de descobrir quem era Marques, sentei no sofá com o gravador disfarçado ligado na tomada e esperei. O jantar foi trivial, uma sopa que ele dizia ser terapêutica, e eu apenas disse que estava com pouco apetite. Fiquei ali, imóvel, escutando a televisão sem som, esperando que ele fosse até seu canto habitual, onde as conversas reais aconteciam. Não demorou. Às 22h16, ele ligou de novo, e eu ouvi. Ela ainda não lembrou, só fragmentos, mas já falou do nome, do mapa da operação, dos fuzis perdidos, do caminho alternativo. Tá tudo vindo. Devagar, mas vem. Pausa. Sei que o prazo tá acabando. Mas se eu apertar demais, ela desconfia. Já andou me olhando estranho. Hoje quase me pegou mexendo no quarto. Silêncio. Sim, eu posso forçar. Tenho uma última dose. Mas e se não funcionar? E se ela travar? Outro silêncio. Entendi. Amanhã. Última tentativa. Desligou. Eu fechei os olhos, sentindo o sangue bater nas têmporas como um tambor de marcha. Amanhã. Era isso. O limite dele havia chegado. A paciência de Marques havia se esgotado. E agora, ou ele conseguia o que queria, ou seria descartado. E Vinícius, ainda que estivesse disposto a vender a própria irmã, não tinha ideia de que também era apenas uma peça de reposição. Nada no mundo da espionagem amadora é seguro. Quem vende segredos acaba, cedo ou tarde, virando um segredo a ser enterrado. E era por isso que eu não podia esperar mais. Na madrugada, escrevi uma carta curta, cifrada, como aprendi na academia militar. Fonte identificada, conexão estabelecida. Plano de contenção ativado. Entreguei em mãos ao oficial da base, que não fez perguntas. Apenas anotou o horário. Dei meu endereço, pedi reforço silencioso, sem uniforme, sem carros oficiais. Quando eles chegassem, a casa já estaria preparada. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo a força, era que eu não pretendia esperar do lado de fora. Eu queria estar lá quando ele descobrisse que a irmã frágil, quieta, anestesiada por comprimidos que ele mesmo escolheu, era a mesma mulher que agora transformava sua vida em uma armadilha. Na tarde do dia seguinte, Vinícius saiu de casa por algumas horas. Disse que ia ao mercado. Eu aproveitei para vasculhar suas gavetas com mais calma. E foi ali que encontrei o envelope. Estava com a caligrafia de Marques. Um bilhete escrito à mão com instruções precisas. Se não conseguir até sexta, entregue tudo e suma. Ela precisa desaparecer da memória e dos registros. Se não puder apagar, faça sumir. Você entende? Dobrei o bilhete com calma, sem tremer. Naquela noite, quando ele preparou o jantar e me chamou com um sorriso, eu fui até a mesa com a mesma expressão de sempre. Mas por dentro, tudo estava calmo. Não pela certeza de vitória, mas pela clareza de que ali, naquele momento,
A mulher que ele achava que podia manipular era quem estava dando a última colherada da guerra. E não era da sopa. Era da verdade. Ela se chamava Samira Oliveira, 3º sargento do Exército Brasileiro, natural de Belo Horizonte, formada em logística militar, fluente em russo e inglês, com histórico limpo, psicológico estável, ficha impecável. Aquelas eram as palavras frias que li num dossiê digitalizado, como se estivessem falando de uma peça de artilharia extraviada, e não de uma mulher de carne e osso que desapareceu do mapa 2 anos antes, sem deixar rastro. Samira havia servido no mesmo teatro de operações que eu, embora em turnos diferentes, e foi em uma missão de apoio, durante uma reorganização logística no Pará, que ela sumiu. Oficialmente foi dada como desertora. Extraoficialmente, nunca houve empenho real em encontrá-la. Sumiu como tantos somem quando já não interessam ao sistema. Mas naquela manhã, quando recebi uma mensagem cifrada da inteligência com o nome dela, meu corpo congelou. A mensagem dizia apenas: ocorrência semelhante registrada. Mesmo padrão. Perfil: Samira O. Dados disponíveis para análise. 3 horas depois, eu estava sentada em uma sala sem janelas, dentro de uma instalação reservada do Comando Militar, com uma tela à minha frente, exibindo uma linha do tempo de eventos que, até então, me pareciam únicos. Mas não eram. Samira também voltou de uma missão com indícios de esgotamento psicológico. Também foi afastada temporariamente. Também foi acolhida por um parente. No caso, uma prima que morava no interior de Goiás. E também, após 2 meses, começou a demonstrar sintomas: tonturas noturnas, falhas de memória, confusão cronológica, desorientação geográfica, dificuldade para distinguir sonho de realidade. O que me fez estremecer foi o trecho seguinte. Relato informal de vizinha indica que Samira falava sozinha em voz baixa, principalmente após refeições. Às vezes, anotava frases em cadernos que depois eram vistos rasgados no lixo. As coincidências já não eram coincidências. O padrão era exato. Comida. Lapsos. Alguém da família envolvido. Cadernos com anotações táticas. E, por fim, o sumiço. A prima que a abrigava alegou que Samira saiu para resolver algo na base e nunca mais voltou. Mas os registros da base mostram que ela jamais apareceu naquele dia. Sua assinatura não consta em nenhum livro de entrada. Seu nome não aparece em boletins. Foi como se ela tivesse se apagado com a precisão de um estalo de dedos. No entanto, o mais perturbador ainda estava por vir. Um agente de inteligência, cujo nome não me foi informado, projetou na tela uma imagem capturada por uma câmera de segurança em Montevidéu, 7 meses após o desaparecimento oficial. A qualidade era baixa, mas o rosto era dela. Samira, com cabelos tingidos, olhar perdido, saindo de um prédio comercial às pressas, seguida por um homem de óculos escuros e paletó. Um homem que, segundo a análise, havia sido visto anteriormente em reuniões clandestinas com antigos colaboradores da operação no sertão. O mesmo teatro onde Marques sumiu. O mesmo nome envolvido no meu próprio caso. Samira estava viva, mas não estava livre. E ao que tudo indicava, sua mente não estava intacta. A suspeita mais forte era que ela havia sido submetida a uma rotina de sedação prolongada, seguida de quebra de identidade. Fragmentação psicológica induzida. Ela já não lembrava quem era, ou, se lembrava, havia sido treinada a fingir que não. Saí daquela sala com os punhos cerrados e o estômago revirando. Pela primeira vez em toda a operação, senti que aquilo era maior do que eu, maior do que Vinícius. Havia uma rede, uma estrutura paralela operando nas sombras, identificando ex-militares em recuperação, com histórico emocional vulnerável, e aplicando o mesmo protocolo: isolar, apagar, extrair. Samira era a evidência viva do que poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse desconfiado. Se eu tivesse continuado comendo sem pensar, dormindo sem lutar, sorrindo para quem afiava a faca às minhas costas. Voltei para casa em silêncio. Vinícius estava cozinhando. O cheiro doce da carne me enojou. Sentei à mesa e apenas o observei. Pela primeira vez, não disfarcei. Olhei fixo e percebi que ele sentiu. Sua mão tremeu ao cortar a cebola. Sua voz falhou ao perguntar se eu queria vinho. Eu disse que não, e acrescentei:
Você já ouviu falar da Sargento Samira Oliveira? Ele piscou 2 vezes. Uma pausa. Depois riu, tentando parecer casual. Nome comum. Deve ter um monte de Samiras por aí. Não respondi. Comi pão seco. Levantei antes da comida ser servida. Fui para o meu quarto, tranquei a porta e sentei na beirada da cama com o gravador na mão. Eu precisava que ele dissesse o nome dela, que confirmasse a conexão. Já tinha a prova da ligação com Marques. Já tinha o frasco, os áudios, o pendrive. Mas se conseguisse esse nome da boca dele, seria impossível negar a rede. Não seria mais um crime doméstico. Seria uma operação de múltiplas vítimas. E ele sabia. Sabia que se confirmasse isso, jamais sairia da cadeia. Mas também sabia que o fim estava perto. Aquela noite passou em branco. Ouvi seus passos na cozinha até tarde. O tilintar de talheres. O barulho da televisão ligada sem ninguém assistir. Ele também estava com medo. Mas o medo de quem está encurralado é mais perigoso do que o de quem ainda pensa ter tempo. Na manhã seguinte, ele não me serviu café. Apenas saiu de casa cedo, com a mochila nas costas. Disse que ia passar o dia fora, resolver umas pendências. Mas eu sabia. Estava preparando a fuga, ou a última cartada. Fui até o quarto dele, revirei tudo. E encontrei um cartão de memória, escondido dentro de uma velha caixa de relógio. Dentro havia áudios. Áudios meus. Murmurando frases durante o sono, repetindo coordenadas, contando partes de missões como se estivesse falando com fantasmas. Eram pedaços da minha mente, quebrados e entregues. E em um dos áudios, uma voz sussurrava. Samira não resistiu, mas essa vai falar tudo. Vai entregar até o que não lembra. Aquela voz era a dele, com o nome dela. Ali estava a peça que faltava. A última confirmação, o elo, a sentença. Naquela tarde, liguei para a base e autorizei a entrada. Naquela noite, Vinícius ainda tentou voltar. Mas o que encontrou foi uma sala vazia, sem comida na mesa, sem irmã no sofá, e uma gravação em loop, tocando no fone de ouvido preso à porta da geladeira. Era a voz dele mesmo, dizendo tudo, inclusive o nome dela, Samira. E pela primeira vez, quem sumia da própria casa não era a vítima, era o predador. A vingança, para quem passou a vida aprendendo a conter respiração em mata fechada, não é grito, é respiração, é silêncio, é tempo. E eu havia esperado tempo demais. Já tinha tudo o que precisava. As gravações, os laudos, o nome da mulher que desapareceu, as conexões com uma rede de venda de informações, o histórico do meu irmão, os documentos, os áudios. E mais do que isso, eu tinha a mente intacta, a memória resgatada, a lucidez plena. Ele já não estava mais lidando com a mulher que ele tentou apagar com calmantes disfarçados de jantar. Estava lidando com a militar que eu havia me tornado antes mesmo de ser promovida. E agora, mais do que nunca, eu era essa mulher por inteiro. A noite em que eu revidei começou como todas as outras, com ele sorrindo, com ele servindo um prato preparado com atenção cirúrgica, molho amarelado demais, cheiro enjoativo, um toque cítrico que ele tentava disfarçar com alho. Era quase poético, tentar me envenenar com algo que deveria me nutrir. Eu aceitei o prato, agradeci e disse que estava com fome. Comi com gosto, mastiguei devagar, fechei os olhos em falsa apreciação. Vinícius sorriu, relaxado, e então se serviu. O que ele não sabia era que naquela noite foi ele quem comeu exatamente o que me dava há semanas. Eu havia conseguido uma microdose da substância utilizada nas refeições que ele mesmo preparava para mim. Consegui pela via oficial, através de um contato no hospital da base, e segui o mesmo método que ele usava. Pouco, quase imperceptível, cumulativo, dissolvido, um traço na borda do copo de suco, um toque na manteiga derretida da torrada, um resquício em um cubo de gelo. Era suficiente para provocar lentidão nos reflexos e um leve embotamento mental. Nada que gerasse coma, nada que o apagasse de vez. Apenas o bastante para soltar a língua, para quebrar a confiança. Na primeira hora, ele começou a repetir palavras. Na segunda, começou a sorrir sem motivo. Na terceira, começou a falar sozinho, sentado no sofá, com o celular na mão,
acreditando que ainda estava no controle da situação. Eu gravei tudo. Deixei o gravador ativado dentro de um livro de capa oca. De longe, parecia só uma enciclopédia velha, mas ali dentro estava o dispositivo que capturaria sua queda. E ela não demorou. Às 23h41, ele ligou para um número desconhecido. Falava devagar, como se a boca estivesse pesada. Mas ainda assim, confessou tudo. Disse que já tinha material suficiente para vender a ficha completa, que não precisava mais de mim acordada, que já havia feito backup dos arquivos e que a militar já nem sabia mais quem era. E riu. Um riso torto. Um riso que se perdeu no ar, como quem já estava flutuando num estado em que não distingue o real do planejado. Quando desligou, foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Esqueceu a porta aberta. Depois voltou ao sofá. E ficou ali, com os olhos meio fechados, murmurando palavras que não faziam mais sentido. Foi quando eu entrei, devagar, em silêncio. Com o mesmo casaco que eu usava nas missões noturnas de infiltração urbana, com os passos firmes de quem sabe exatamente o que precisa fazer. Sentei à frente dele. Ele piscou, confuso. Tentou sorrir. Laurinha. Shhh, eu disse, e apertei o botão de reprodução do gravador. A voz dele ecoou pela sala, as palavras saindo da sua boca, mas também do dispositivo. Um espelho de confissões, um reflexo do próprio veneno. Ele arregalou os olhos. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Caiu sentado de novo, como uma criança descoordenada. O que é isso? É a sua voz. Respondi. Registrada, carimbada, protocolada. Já foi enviada. Você não pode mais apagar. Laurinha, espera. Ele balbuciou, tentando esticar a mão. Não me chama assim. Esse nome não é mais seu. Você devolve ele agora. Ele começou a chorar. Pela primeira vez, desde que tudo começou, ele chorou. Mas não era arrependimento. Era medo. Medo de saber que o jogo virou e que ele nunca teve o tabuleiro. Eu fiz porque precisava. Eles iam me pagar bem. Eu tô devendo. Tô afundado, Laura. Eu te amo, mas você não me ama. Você me usou. Eu não ia deixar acontecer nada contigo. Era só conseguir os dados, só os registros, só apagar minha identidade, só me vender em partes, só me transformar em outra Samira. Ele congelou. O nome atingiu como um tiro seco. Você sabe, né? Assenti, devagar. E ela? Ele sussurrou. Tá viva? Ainda não sei, mas vou descobrir. E vou trazer ela de volta, nem que seja só pelo nome. Ele abaixou a cabeça. Murmurou algo que não entendi. Não importava mais. Levantei, caminhei até a porta e a destranquei. 2 homens à paisana, com crachás internos do comando, estavam do lado de fora. Entraram sem dizer uma palavra. Um deles olhou para mim como quem já sabia que eu tinha terminado minha parte. O outro se aproximou de Vinícius, que nem tentou fugir. Enquanto o algemavam, ele me olhou pela última vez, mas não pediu perdão. Apenas sussurrou. Ainda dá para apagar tudo, se você quiser. E eu sorri. Apenas isso. Sorrir foi minha assinatura final. Naquela noite, não dormi em casa. Fui para o alojamento da base. Um quarto sem janela, colchão duro, lençol áspero. Mas dormi como há meses não dormia, sem medo de abrir os olhos e não reconhecer o mundo, sem medo de esquecer quem eu era, sem medo de me levantar sem saber por que doía tanto. Na manhã seguinte, liguei para a inteligência e pedi acesso a todos os registros de militares afastados por fadiga mental nos últimos 5 anos, porque Vinícius não era o único, e eu não ia parar até descobrir quantos mais tentaram fazer com outras o que fizeram comigo. A guerra estava só começando, mas agora era minha. A maioria das pessoas acha que a gente só aprende a atirar, marchar, obedecer. O que poucos entendem é que dentro do exército, alguns aprendem a sumir, outros aprendem a infiltrar. E alguns poucos, como eu, aprendem a guardar segredos em lugares onde nem a memória ousa voltar. Durante uma operação no interior do Amapá, anos antes de Vinícius sequer imaginar que poderia me usar, fomos instruídos a manter cópias físicas e digitais de registros confidenciais fora do alcance do comando central. Missão sensível, com falha iminente de comunicação. Foi lá que aprendi a guardar um dossiê de campo em estruturas improvisadas, dentro de caixas de munição enterradas, painéis falsos de armário, dispositivos USB criptografados, escondidos sob placas de identificação. Quando voltei da missão, trouxe o hábito comigo. E uma dessas cópias,
A mais importante de todas foi parar dentro de uma maleta rígida, com camada antimagnética, trancada com 3 senhas distintas, guardada dentro de uma placa de parede falsa no alojamento da caserna médica onde fui internada por estafa. Ninguém nunca soube, nem mesmo o comando, e eu mesma só lembrava daquilo em sonhos confusos, como se fosse um fragmento da pessoa que fui antes da quebra. Mas depois da prisão de Vinícius, quando todos me diziam que a operação estava encerrada, que eu havia vencido, que agora era a hora de seguir em frente, alguma coisa dentro de mim dizia o contrário, como se os olhos de Samira, borrados na tela de Montevidéu, ainda me pedissem alguma coisa, como se o silêncio no fim das ligações interceptadas ainda escondesse vozes que não haviam sido ouvidas. E foi naquele silêncio que lembrei do que eu mesma havia deixado para trás. Um backup. Um diário tático. Um pendrive de 32 GB, disfarçado de chaveiro, onde eu mesma, 2 anos antes, gravei os padrões comportamentais de uma missão que na época não fez sentido, mas que agora parecia o molde exato do que estavam fazendo comigo. Fui até a caserna como quem volta para visitar o próprio túmulo. O alojamento já estava ocupado por outra militar afastada. Pedi permissão formal para a vistoria técnica. Usei meu nome, minha patente, meu histórico como escudo. Ninguém me impediu. Ao entrar, fui direto até o canto onde havia escondido o dispositivo. Uma placa falsa de energia ao lado do armário. Sem fio, sem conexão real. Apenas uma carcaça com fundo oco. Desparafusei com calma. O chaveiro ainda estava lá, colado com fita isolante, envolto em tecido térmico para despistar detectores. Quando o retirei, ele estava intacto. Limpo, seguro. Voltei para a base central. Pedi uma sala isolada, sem conexão externa, sem rede, sem câmeras. Usei um notebook antigo, daqueles sem qualquer rastreio, e conectei o dispositivo. A tela piscou. 3 pastas. Uma chamada Logística Alfa, outra, Comportamento Cauterizado, e a terceira, apenas Falha 03. Comecei pela segunda. Ali estavam os relatos, vídeos curtos, diários que eu mesma gravei em vídeo, rosto cansado, uniforme sujo de poeira, voz arranhada depois de 72 horas sem dormir. Eu contava o que estava vendo na missão de apoio logístico, civis contratados andando à noite sem colete, planilhas adulteradas, caixas numeradas fora de ordem, lacres rompidos. Um deles, lembro bem, se chamava Elias, mas tinha outro nome nos papéis. Eu suspeitei, mas fui orientada a não se envolver. E fiz o que todos fazem. Cumpri o protocolo. Registrei e enterrei o que vi. Mas agora, ao rever aquelas imagens, percebi. Esse Elias era Marques. Mais jovem, sem barba, mas o mesmo jeito. O mesmo olhar de quem escuta sem dar opinião, de quem obedece para se infiltrar. As outras pastas confirmaram o restante. Falha 03 era uma sequência de arquivos de áudio onde eu gravava desabafos táticos, um hábito que desenvolvi para lidar com o estresse. E em um deles, descrevo um diálogo entre 2 civis sobre memória química e quebrar identidade em campo neutro. À época, achei que falavam sobre inimigos externos. Agora entendo que falavam de mim, ou de alguém como eu. Eles já estavam testando aquilo antes. Já usavam soldados como laboratório. E a missão do Amapá não foi só apoio logístico. Foi piloto de um protocolo de fragmentação cognitiva em militares com acesso a dados sensíveis. Copiei os arquivos. Fiz 3 cópias. Uma enviei para a inteligência da força. Outra para um contato no Ministério da Defesa. E a terceira para um grupo de ex-militares que atuam na Comissão de Memória e Verdade das Forças. Não queria aplausos, não queria medalhas. Queria rastrear quem mais sabia disso, porque se o que eu encontrei no dispositivo era mesmo o início do que Marques depois tentou repetir através do meu irmão, então não era um caso isolado. Era uma tática, uma estrutura. E talvez Samira não tenha sido a primeira. 2 semanas depois, fui convocada para uma reunião a portas fechadas. Havia 5 pessoas na sala, todas fardadas. Todas com olhos que evitavam encarar diretamente os meus. Me disseram que o material que eu enviei estava sendo verificado, que parte dos arquivos estava sob análise técnica, que algumas gravações batiam com casos antigos considerados inconclusivos e que, oficialmente,
Nenhum comentário poderia ser feito até o relatório ser finalizado. A linguagem era polida, a postura institucional, mas o medo nos olhos de um dos coronéis dizia tudo. Ele sabia, eles sabiam. No dia seguinte, recebi uma ligação não identificada. Era uma mulher. Voz cansada. Arrastada. Tenente Laura? Sim, aqui é Beatriz. Servi com a Samira. Ela me falava de você, nos sonhos. Eu sou a prima dela, aquela com quem ela morava. Eu nunca tive certeza do que fizeram com ela. Mas você tem? Agora tenho. Silêncio. Ela ainda pode voltar? Eu quis dizer que sim. Quis dizer que algumas coisas a gente consegue resgatar. Mas preferi não mentir. Porque nem toda guerra termina com bandeira branca. Se ela estiver viva, eu vou achar. Se achar, me avisa. Ela ainda sonha com selva, com voo, com medalha. E com silêncio? Sempre. Desliguei. Depois daquela ligação, peguei o pendrive original e voltei até o alojamento da caserna. Parafusei a placa de volta. Coloquei o dispositivo de volta no lugar onde ninguém jamais pensaria em procurar. E deixei lá. Porque algumas verdades não servem só para serem ditas. Servem para lembrar a gente de quem fomos, do que fizemos, do que resistimos. A maleta continua comigo. Mas o segredo maior está de volta onde começou, dentro do silêncio da parede, dentro do metal frio e do tecido antiestático, esperando, como toda arma silenciosa. E se um dia precisarem de mim de novo, não para a guerra externa, mas para buscar os que sumiram dentro das nossas próprias trincheiras, eu saberei onde encontrar a primeira pista. Não há som mais seco do que o de uma convocação formal batendo na porta de quem achava que estava acima de qualquer chamado. E naquele dia, não foi a guerra que veio buscá-lo. Foi a verdade, com o timbre de um envelope pardo, carimbo da treira circunscrição militar e uma assinatura que ele não reconheceu à primeira vista. A carta chegou cedo, como sempre chegam as coisas que não esperam ser ignoradas. Foi entregue em mãos, por um oficial do setor disciplinar. O uniforme discreto, o rosto impassível. Vinícius abriu a porta vestindo uma camisa amassada e o mesmo ar de quem ainda não tinha entendido que o mundo já havia virado do avesso há muito tempo. Assinou sem ler, como se estivesse pegando um recibo de correspondência comum. Depois que o soldado se afastou, ele fechou a porta devagar e ficou parado por minutos olhando o envelope, sem coragem de abrir. E eu, do outro lado da rua, observava de dentro do carro, óculos escuros, cabelo preso, a mão direita sobre o volante, a esquerda sobre o relatório impresso que seria lido em voz alta na próxima terça-feira. A convocação era para uma audiência interna, sigilosa, mas com presença de representantes da inteligência militar, da corregedoria, da justiça castrense e, a meu pedido, de 2 oficiais psicólogos que acompanharam o caso de Samira. Não havia volta. Não havia negociação. Aquilo não era uma chance de defesa. Era o momento em que ele teria que ouvir, em voz alta, as gravações da própria voz, as imagens do que foi encontrado no computador, os prints das mensagens trocadas com Marques e os extratos de movimentações bancárias entre contas que, até pouco tempo, estavam sob nomes fictícios, mas que agora, após cooperação internacional, tinham CPF, foto e até endereço. Eu havia passado os últimos dias costurando esse dossiê com a mesma precisão com que limpava meu fuzil nos dias de inspeção, peça por peça, palavra por palavra, tudo milimetricamente estruturado para que ele não pudesse fugir nem com o corpo, nem com a mentira. Na véspera da audiência, ele tentou me ligar. Não atendi. Depois enviou uma mensagem. Podemos conversar? Não respondi. À noite, outra. Laura, o que você quer com isso? E por fim, já quase de madrugada. Você vai mesmo me expor assim? E foi nesse último texto que eu entendi tudo. Ele ainda achava que aquilo era uma disputa entre irmãos. Ele ainda acreditava que havia algo de pessoal, como se eu estivesse buscando reparação por ter sido traída. Ele não conseguia enxergar que, a essa altura, eu já não estava mais reagindo. Eu estava protegendo. A mim, as outras, as que virão depois. Ele era apenas o primeiro rosto desmascarado de uma engrenagem muito mais complexa. E sim, eu ia expor. Porque algumas coisas só podem ser curadas à luz do dia. A audiência aconteceu numa sala sem janelas, com paredes revestidas de espuma cinza, dessas que abafam mais do que som. Abafam humanidade.
Havia uma mesa central com 3 cadeiras de cada lado. Do meu lado, sentei ao centro. À minha esquerda, o capitão da corregedoria. À direita, a oficial da inteligência de Brasília que acompanhava o caso desde que os dados do dispositivo escondido na caserna foram entregues. Vinícius chegou escoltado. Não algemado. Ainda não, mas sob vigilância. Usava terno escuro, barba por fazer, olheiras que denunciavam dias sem dormir. Tentou sorrir ao me ver. Sorri de volta. Mas foi um sorriso limpo. O tipo de sorriso que alguém treina para não carregar mais o peso do passado. O primeiro a falar foi o representante da corregedoria. Leu o conteúdo da convocação. Depois, os motivos. Obstrução de informações confidenciais, tentativa de tráfico de dados sigilosos, exposição de militar ativa em recuperação médica a práticas manipulativas com o uso de substâncias químicas. Foram lidos trechos das gravações. Primeiro, os que ele fazia comigo enquanto eu dormia. Depois, os que ele enviava a Marques. Cada palavra ecoava na sala como uma lâmina molhada. Os psicólogos tomavam nota. Eu observava sem desviar o olhar. Ele, aos poucos, murchava, como se cada frase dita por ele mesmo destruísse a versão que tentou construir nos últimos meses. Quando a gravação chegou no trecho em que ele dizia: "Ela já não sabe quem é. Vai ser fácil moldar do zero." Ele baixou a cabeça pela primeira vez. Depois vieram as perguntas. Fizeram com cautela, com aquele tom de quem ainda quer entender se o réu é mesmo um criminoso ou apenas um homem quebrado pelas circunstâncias. Ele disse que não sabia o que estava fazendo, que foi induzido, que Marques apareceu com promessas, com dinheiro, com chantagens. Disse que estava devendo, que não viu outra saída. Tentou me poupar na fala, como se quisesse manter um resquício de irmandade. Mas ninguém mais acreditava. E então veio a pergunta derradeira, feita por um dos psicólogos. "Você sabia que ela estava sob efeito de medicamentos que você mesmo administrava?" Ele hesitou, olhou para mim e mentiu. Disse que não. Disse que nunca fez nada com a comida. Que ela já estava desorientada desde que chegou. Foi então que a oficial da inteligência entregou uma última prova. O frasco. O mesmo frasco que ele deixou cair no tapete. A análise química, o laudo técnico, a correspondência exata com as substâncias encontradas no meu organismo durante as coletas sigilosas feitas pela equipe médica da base. E então, sem que ele soubesse, foi reproduzido o áudio daquela noite. A noite em que ele próprio, sob o efeito da mesma substância, havia confessado tudo com a fala arrastada e sem filtro. Foi nesse momento que ele desmoronou. Não chorou, não gritou, apenas soltou um "eu só queria me sentir útil, importante", e ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não é arrependimento é a queda. A audiência terminou sem aplausos. Não havia glória em nada daquilo. Era uma ferida exposta. Um corte que precisava ser limpo para que outros não se abrisse igual. Ele foi encaminhado para custódia temporária e, posteriormente, para julgamento formal. Saí da sala com o corpo ereto, mas os ombros pesando como nunca. Eu tinha vencido. Mas o que era vitória quando o inimigo dormia por anos ao lado da nossa memória? O que era justiça quando o rosto do traidor usava o mesmo sobrenome? Fui até a praça interna da base. Me sentei sozinha em um banco de cimento. Olhei o céu. Nenhuma estrela visível. Apenas nuvens. Respirei. Levei a mão até o bolso e segurei o pendrive antigo. O que ainda estava comigo. O que nunca entreguei. Dentro dele havia um último vídeo que gravei. Ainda no início de tudo. Quando percebi que minha lucidez estava escapando. Nele digo para mim mesma: se você estiver assistindo isso, é porque voltou. É porque sobreviveu. E se sobreviveu, então faça valer. Assisti ali mesmo, no escuro, com fone de ouvido. E quando terminou, guardei o pendrive de novo, olhei para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, não tive medo de lembrar. A guerra havia acabado, mas o eco dela ainda me tremia por dentro. E o que eu faria com esse eco era o que me restava escolher. A última vez que alguém tentou me silenciar, não foi com palavras, nem com drogas escondidas em molhos cremosos, nem com contratos sujos entre linhas de código. Foi com ausência, com o tipo de silêncio que não é estratégico, mas cruel, com a tentativa de me reduzir a uma peça de inventário, de me arquivar viva,
de me convencer de que o que eu lembrava não era real, que o que eu sentia era exagero, que o que eu suspeitava era trauma. A última tentativa foi feita com gentileza, e isso é o que mais assusta, porque quando você vem da caserna, aprende a detectar ameaças pela rigidez dos ombros, pelo ranger da bota, pelo volume da ordem. Mas ninguém te ensina a reconhecer a ameaça que vem com abraço, com café na mesa, com palavras doces no fim do dia. A última vez que alguém tentou me silenciar foi quando me chamaram de Laurinha, enquanto escondiam minhas memórias no fundo de uma caixa, com cheiro de perfume barato e culpa disfarçada. Hoje, sentada na varanda de uma casa emprestada por um coronel reformado, olhando o campo silencioso onde não se ouve nem motores, nem vozes de comando, nem batidas de porta, entendo que eu mesma fui cúmplice de parte do silêncio. Fui treinada para calar, para manter sigilo, para conter, para engolir. Engolir dor, engolir perda, engolir ordens, engolir suspeitas. E até engolir comida de quem me traía. Passei tanto tempo aceitando o peso da missão que esqueci que também tenho nome. Não código, não patente. Nome. Laura, não Laurinha. Não mais. Depois da audiência, houve silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, que cura. Vinícius foi transferido para uma unidade disciplinar. O caso dele se tornou um símbolo interno do que acontece quando alguém quebra não só o código de conduta, mas o código de sangue. A imprensa nunca ficou sabendo. E eu preferia assim. Não queria transformar a dor em manchete. Não queria que Samira fosse resumida a uma frase de rodapé. Ela ainda não foi encontrada. Há rumores, há imagens, há relatórios, mas não há corpo, não há voz. E é por isso que, todas as manhãs, eu coloco meu uniforme de caminhada, dou meia volta em silêncio e sigo para a trilha atrás da casa, com meu diário no bolso, registrando tudo o que lembro, tudo o que sinto, tudo o que ainda preciso dizer, para que nunca mais ninguém precise gritar para ser ouvida. Voltei a treinar, não para voltar à ativa, mas para lembrar do peso do meu corpo, da força dos meus músculos, do compasso da minha respiração quando tudo desaba. Voltei a ler relatórios, a ajudar em missões de rastreamento. Fui chamada discretamente para orientar outros casos, outras mulheres afastadas, outras militares com sintomas estranhos, com parentes prestativos demais, com lapsos de memória que sempre começam depois do jantar. Começamos a mapear, a desenhar padrões, a nomear o que antes era invisível. Há uma rede, eu sei, mas agora ela sabe que nós também estamos olhando. Alguns meses depois recebi uma carta, sem remetente, sem assinatura. Escrita à mão, com letra tremida. Eu estou bem, acho. Vejo água, ouço helicópteros à noite. Às vezes, sonho com farda, mas não sei se é passado ou invenção. Tenho flashes. Um nome que não sai da cabeça. Laura. Guardei a carta numa caixa de metal que mantenho trancada. Acima dela, uma etiqueta simples. Eco. Porque é isso que ela é. Um eco da voz que tentaram calar. Um sinal de que ainda há algo vibrando sob a superfície. Não sei se foi Samira que escreveu. Mas sei que alguém a ouviu falar de mim. E isso é tudo o que preciso para não desistir. O Ministério da Defesa mantém silêncio. Eles sabem que há mais nomes, mais marcas, mais tentativas de silenciar mulheres com acesso demais, memória demais, dignidade demais. Mas agora, sabem também que algumas dessas mulheres voltam. E quando voltam, voltam completas. Voltam com gravadores escondidos, com diários criptografados, com contatos em 3 continentes, com redes de apoio, com um olhar que já viu o pior e ainda assim escolhe abrir os olhos toda manhã. O que tentaram apagar em mim virou evidência. E agora, toda vez que ouço uma nova história, toda vez que uma sargento me manda mensagem dizendo estou começando a esquecer coisas que nunca esqueci antes, eu me sento, ligo a tela e respondo. Escreva tudo. Grave. Confie no que seu corpo está dizendo. E não coma nada que não venha da sua própria mão. A guerra mudou. Não são mais trincheiras abertas, nem tiros disparados, nem granadas sob a lama. É a guerra da presença. De permanecer sendo quem se é, mesmo quando tentam te reprogramar, mesmo quando tentam te chamar de fraca, de louca, de exagerada, de ingrata. É a guerra do silêncio reverso, de não se calar, mas também de não gritar.
Apenas existir com tamanha precisão que ninguém possa duvidar. É por isso que voltei a escrever. É por isso que esse relato existe. Não para punir meu irmão. Ele já perdeu tudo. Não para ganhar reconhecimento. Eu nunca precisei de plateia. Mas para que, quando alguém tentar de novo, quando uma mulher forte for considerada uma ameaça, quando tentarem silenciar sua trajetória, ela saiba que pode abrir uma caixa, ler um nome, escutar uma gravação e lembrar: nós voltamos, e não voltamos sozinhas. Na última página do meu novo caderno, escrevi uma frase simples, com caneta azul, como fazíamos no curso de formação. Nunca confunda silêncio com fraqueza. Às vezes, é só o som de alguém preparando a última resposta. E quando fechei o caderno, me olhei no espelho, sem farda, sem colete, sem título, apenas eu. E foi suficiente. Pela primeira vez em muito tempo, foi suficiente.